Cara, eu tenho muita dificuldade com aquela visão de que as pessoas falam o seguinte, poxa, o Brasil, né, é um país subdesenvolvido, então as maiores oportunidades, elas estão aqui. Isso é tipo, então, você tá assistindo uma corrida assim, até que o último cara lá, ó, mas esse último cara, ele tem muito potencial ele, ainda. ele só pode ganhar posições, ele não pode perder mais. Né? Ele pode tomar uma volta, mas ele não pode ser mais ultrapassado. Mas eu discordo dessa visão, porque se a gente for olhar, onde é melhor empreender? Aí no discurso, né, vai estar lá, poxa, no Brasil, porque aqui você tem inúmeros problemas para resolver. Mas quando você olha dados, estatísticas, não é isso que mostra, né? Se eu te falar o seguinte, ó, não vou te contar qual país é, tá? Mas em um país, 95% das empresas, elas quebram em 5 anos. No outro, é 50%. Né? Pô, depois desse... E aí, tem, além do mais, as 5% que sobrevivem tem um retorno médio muito inferior, 3 vezes menor do que a outra que sobrevive. Se eu não te falar os países, você vai me falar o quê? Né? Poxa, eu quero investir no que as empresas, na média, sobrevivem mais e que, na média, né, tendem a se dar melhor. E aí, quando a gente coloca Brasil e Estados Unidos, a pessoa, não, aí é diferente, né? Porque o Brasil existem diversas oportunidades. Quando, na verdade, eu falo, olha, toma decisão olhando a média, você pode até ser um outlier, mas é melhor você ser um outlier lá nos Estados Unidos do que você ser um outlier aqui no Brasil, né? E o Brasil... Perdão. Eu ia falar que dá pra gente mudar esse exemplo, porque quando fala em investimento, o pessoal sempre tem essa percepção de que não, eu seria exceção. Se muda para comida, talvez as pessoas tenham uma noção de que realmente o que eu tô falando é absurdo. Porque se você fala para alguém essa estatística de que 95% das empresas vão quebrar, fala, ó, vou te convidar para comer num buffet onde 95% das pessoas que comeram morreram. Você quer? Você não vai falar, eu seria os 5% que sobreviveu. Você fala, cara, vamos no outro buffet? Agora, quando você fala em investimento, em day trade, que tem uma estatística muito parecida, né, o cara fala, não, mas eu serei melhor do que isso aí e vou estar entre os 5%. Talvez esteja. Só que, tendo outras opções acessíveis, não é melhor utilizar as outras opções? Você tem vários caminhos aqui. Um tá lotado de bosta e ladrões. E ursos. Né? Bota um monte de coisa assim, armadilhas. Aí o outro tem um arco-íris, solzinho, sabe? Exato. Unicórnios. Mulheres bonitas passando. E você quer o caminho com a bosta, armadilhas e ursos? Não dá pra entender. Ele é brabo, entendeu? O cara é muito brabão, muito né? brabo, Mas ele eu tem que quero mostrar que ele é brabo. conquistar. E aí tem um ponto... O cara é amedrontador de homens. E tem um motivo para ter muita oportunidade no Brasil. É difícil. Para os vencedores, se a gente é um país com uma alta complexidade tributária, com baixa educação, então os caras que conseguem vencer esse filtro têm muito menos competição no final das contas. Se você olha a nossa bolsa, é monopólio e oligopólio que a gente tem lá. É isso, basicamente. Por isso que elas têm grandes vantagens. Ser grande no Brasil é muito bom. Mas outro dia eu ouvi um corte do Léo Siqueira. O pessoal deve te confundir muito com ele, né, Leandro? Não confundir com meu irmão. Ele fala que é meu irmão e é isso. E aí o Léo tava falando, foi eleito deputado estadual agora, ele dizendo, né, o Léo tá fazendo doutorado em economia, é um cara muito culto. Ele falando, não, tinha um professor meu que dizia que você tem que fazer só 2 perguntas para ver se um país vai ser bem sucedido. E a pergunta era, se o Mark Zuckerberg nascer nesse país, um desses empreendedores lá dos Estados Unidos, né, Jeff Bezos, ele iria querer fundar o Facebook ou a Amazon? Aí eu fico pensando, se o Mark Zuckerberg nascesse aqui, será que ele ia querer fazer isso ou ia querer virar juiz? Ou político. Entendeu? Ou fiscal da Receita Federal, ou político. Perfeito. E aí, se ele quisesse, a segunda pergunta é, ele conseguiria? E eu não sei se ele conseguiria aqui, porque qual é a grande empresa de tecnologia que a gente tem aqui realmente? O Nubank é uma empresa de tecnologia, ela usa tecnologia, né? Ela desenvolve um pouco própria, mas é um banco, pô. Tá usando aceleradores tecnológicos. Então, por esse ponto, eu acho que é muito mais fácil a economia lá fora continuar surpreendendo, até porque tecnologia é um jogo onde o vencedor pode levar tudo. Sim. O limite para uma empresa de tecnologia é dominar o mundo. Então, eles têm essas empresas, a gente não tem. Perfeito. Até se você for pegar a história do Bill Gates, né? Bill Gates, quando ele estava na escola, ele estudou em uma das poucas escolas no mundo que tinha acesso a um computador que era tão potente quanto outras faculdades de pós-graduação não tinham. Aí ele tinha acesso àquele computador durante 24 horas. Né? Será que se o Bill Gates tivesse nascido no Brasil na década... Estivesse estudando no Brasil na década de 60... Desembargador Bill Gates. Exatamente, né? Então, acho que esse é um ponto extremamente importante. E tem uma vantagem também, que aqui, se você for excepcional, você pode até ter sucesso, mas você vai ser multimilionário. Lá fora, se você é excepcional, você fica multibilionário. Então, é uma diferença gritante também no quanto você consegue ganhar de retorno em cima do seu esforço.